para gente que mora no trabalho e visita a nossa casa. E quando chegar no trabalho, patrão, não quer saber de nada disso, não. Que no domingo à noite ele já está ansioso, mas eu estou ansioso porque amanhã eu vou trabalhar, mas nem é meu trabalho. É fato de Deus, o padre Fábio de Mello. É o show da Lady Gaga, lá no Rio de Janeiro. Todo mundo estava cobrando dela, enquanto artista, que ela aparecesse. Mas ela, enquanto pessoa... Nós não estamos aqui, em hipótese nenhuma, para colocarmos esses gestores como vilões. Por que a NR não foi atualizada hoje? Oi, minha gente, seja muito bem-vindo ao nosso segundo Pote Singular. Hoje, mais do que nunca, seguindo o nosso objetivo de transformar esses encontros com humanidade, informação, falando sobre assuntos da contemporaneidade, da sociedade, relacionamentos de uma forma extremamente humana, mas acima de tudo, deixando a psicologia totalmente acessível a cada um de vocês. E hoje, mais do que nunca, dia 1º do trabalho, gente, dia 1º de maio, nós estamos aqui gravando esse podcast para trazer para você um aspecto importante, que é todas as informações sobre a NR1. E para esse encontro, nada melhor do que trazer uma grande especialista, minha parceira, uma pessoa extremamente competente e uma pessoa muito, muito humana, para trazer uma leitura acessível para vocês, falando sobre todos os aspectos da NR1. Eu quero deixar vocês nesse momento de bate-papo que tem o objetivo de deixar você totalmente informado, esclarecido, que é a Maíra Moura, especialista em carreiras, uma profissional com vasta competência e um sólido conhecimento sobre o assunto. Ela vai abordar com você, juntamente comigo aqui, esse momento sobre todas as normas regulamentadoras da NR1. Maíra, a bola está contigo. Bom dia! É uma satisfação gigantesca estar aqui. É uma responsabilidade também trazer essa ideia que é a norma regulamentadora. E eu vou me apresentar. Eu sou Maíra Moura, sou especialista em carreira, psicóloga clínica, trabalho com toda essa parte de saúde ocupacional. E como é bom a gente poder falar de saúde ocupacional no dia 1º de maio, falando sobre trabalho, sobre como trabalhar de uma forma saudável e como essa esfera da nossa vida que é tão presente também pode servir como uma forma de mudança de pensamento na expectativa do que é o trabalho. E nesse momento eu já quero pedir, Maíra, para que você me fale um pouco o que é a NR1, para uma pessoa leiga, pessoa que está aqui nos ouvindo assim, o que é a NR1, qual o objetivo, por que nós estamos hoje aqui no nosso segundo podcast falando sobre a NR1. Perfeito. De uma forma técnica, a NR1 são diretrizes que vai normalizar as regras de segurança no trabalho. De uma forma popular, é o olhar da empresa para a saúde desse trabalhador e também trazendo esse trabalhador como um ser responsável também por essa saúde no trabalho. Por exemplo, vou trazer aqui o exemplo, puxando lá para a história, quando a gente começa no processo de industrialização, né, onde todos e todos poderiam trabalhar, jornadas de trabalho excessiva, e não tinham cuidado com a saúde desse trabalhador, né? Pessoas mutiladas, né? A gente via a questão do risco químico, lembrando que quando isso começou a ser pensado, foi pensado lá na mineração, né? Lá no processo de mineração, mas aquela mineração bem, como é que eu posso dizer, bem mais artesanal, mais precária, né, de tudo isso. Então, a gente começou a trabalhar essa ideia de cuidado com a saúde desse homem, dessa mulher, dessa criança que estava no mercado de trabalho, né? Não era dito mercado de trabalho, mas nesse processo de industrialização. Trazendo para os dias de hoje, por que é importante? Porque é importante a gente olhar para essa saúde primeiramente física desse colaborador, né, desse trabalhador. É a gente entender que para exercer certas funções a gente vai precisar de um cuidado físico, protetor auricular, a gente vai precisar de uma máscara, né, de inalação para evitar a inalação de certos gases, de bactéria. Então, os chamados EPIs, né, que são aí os proteções individuais para certas funções. Pensando na ANR,
ela é importante, quando eu digo é importante a empresa, né, ter esse olhar de cuidado ao fornecer esse EPI, ao fornecer esse ambiente seguro, mas também é de importância do trabalhador utilizar esses equipamentos, né? Então, é algo conjunto, é uma via de mão dupla, né? Esse olhar de cuidado. E a gente vai falar sobre isso, né? Essa via de mão dupla do cuidado que passa a deixar de ser só feito físico e mental, para também ser um cuidado emocional. Mas então, deixa eu ver se eu estou entendendo. Então, historicamente, se olhava para esse trabalhador apenas no aspecto físico e biológico, químico dele, né? Os aspectos que ele poderia adoecer, os riscos. Os riscos. Hoje em dia, então, a NR1 ela chega como um desdobramento a isso, um avanço do que antes eu só pensava para que esse meu trabalhador continuasse funcional, exercendo as atividades sem adoecer, para que ele pudesse cada vez mais exercer a função dele. E hoje, agora, a NR1 vem para olhar para um outro aspecto. Faz sentido o que eu digo? Faz sentido. É uma atualização. Como você trouxe, né? A gente está aqui trabalhando com atualizações da sociedade, com conteúdos que são pertinentes à nossa sociedade atual. Perfeito. Por que a NR1 foi atualizada? Simplesmente por um simples fato que a gente tem pessoas, né, que estão mais ansiosas? Não, ela foi atualizada pensando também na nossa sociedade, nas exigências, né, pensando nessas metas, nessas exigências de carga horária, e a gente vai falar isso ao longo. Por que a NR1 foi atualizada hoje? E, no ano de 2024, né, saiu os dados agora em 2020, nós tivemos um número enorme de afastamentos do trabalho, né, por conta da saúde mental, no caso do adoecimento desse ser humano, né, desse colaborador, por conta de adoecimento mental, emocional, advindo do trabalho. Mas não é só o trabalho? Não, mas a gente está tão presente no nosso trabalho, né? Hoje eu li uma coisa vindo para cá que diz assim: é vida do trabalho, para a gente que mora no trabalho e visita a nossa casa. Isso era tão Pode parecer um meme, mas diz tanto, né, Maíra? parecia tão natural quando a gente vai trabalhando história, né? Trabalhe, seja muito competente, né? Alta performance. E esse ser humano que está trabalhando está ficando como? Né? Esse ser humano que está sendo cobrado alta performance, que está sendo cobrado metas, ele está ficando adoecido. Né? E isso está gerando também ônus para as empresas. Quando a gente fala de afastamento, a gente está falando de gastos, né? A gente está falando de benefícios que estão sendo dados, né? Falando assim, de INSS mesmo, a gente está falando de um colaborador que saiu, que a empresa precisa repor outro colaborador para exercer essa função. Ou então a gente está falando de uma empresa que está com esse teste de colaborador e que outra pessoa vai precisar exercer essa função, ou seja, um acúmulo de função. Né? Então, quando a gente para falar da NR1 atualizada, né, que é o que é essa NR1 atualizada? Agora é observar os riscos psicossociais das funções, né, desse trabalho, que sim ocorre. A gente, historicamente, a gente ia olhar para uma máquina que poderia, de certa forma, machucar o físico desse colaborador, a gente está olhando para um ambiente que pode machucar, né, digamos assim, de outra maneira. Maíra, é interessante porque, quando você trouxe isso, eu me lembrei, e aí eu tenho 49 anos, comecei a trabalhar com 16, né? De ano. E na década de 90, quando eu iniciei as minhas atividades, lembro demais, minha mãe olhou para mim e disse assim: filha, você está começando a trabalhar agora. Então, você, quando sai para trabalhar, qualquer aborrecimento, qualquer situação, você chateação, você pendure no punho da rede, fala com boa nordestina, e quando chegar no trabalho patrão, não quer saber de nada disso, não. Porque eu sorria. E tem que estar tudo certo. E eu lembro perfeitamente quantas vezes eu fui trabalhar com febre, eu fui trabalhar adoecida, eu fui trabalhar com conforto, por conta que, às vezes,
meio do trabalho, debaixo, meio episódios, eu esperando o ônibus, na parada do ônibus, chovendo, a pessoa vem, passa com o carro, eu tomo banho de lama, e eu tenho que chegar assim, olha, eu estou vindo, mas olha, eu tomei um banho de lama para justificar que eu estava ali. Disse assim, olha, se eu não conseguir trabalhar, não foi por uma questão minha. Então, a gente pode parar para observar o quanto essas falas que foram ensinadas lá atrás refletem vários outros comportamentos. Olhando para hoje, 2025, dentro desses fatores, o que a NR1 ela vai trazer de ganhos para as empresas, o que ela vai trazer de melhorias para o empregador, mas também para o próprio funcionário, porque essa relação é uma relação de parceria, né? A gente olha essa relação a dois. Uma relação mútua. Sim. Né? Quando a gente fala de ganho, eu vou trazer essa sua história. Sim. Eu comecei a trabalhar quando a gente faz um recorte, foi meio recente, 2011, Sim. né? Meio recente. Mas eu também vim desse olhar de que a gente tem que ser funcional. A gente tem, eu estou cheia de problemas, tá? Disponível. Disponível. Aí você pega os seus problemas, guarda na sua e vai trabalhar. Eu vou trazer aqui o recorte do que é o psicossocial da ANR, né? Perfeito. A gente trabalha, a ideia é trabalhar carga horária excessiva, nessa jornada de trabalho mais estendida, é olhar aquele assédio moral que muitas vezes, Adriana, não é o bater na mesa ou eu gritar com você, porque hoje a gente tem um certo cuidado desses gestores, né? Sim. Porque a gente tem uma coisinha à mão, né? Que a gente tem esse certo cuidado. Mas também é olhar esse assédio moral camuflado, como uma fala. Nossa, você vai precisar mesmo ir ao médico, mas não foi no mês passado. Eu dizendo para esse colaborador que ele está se ausentando bastante, viu? Você está sendo observado. Isso é a gente olhar para esses aspectos, né? Para esse assédio moral camuflado, a jornada de trabalho, para a gente olhar também para o ambiente de trabalho, que muitas vezes é um ambiente que promove, que a gente chama de uma corrida para quem chega primeiro. Uma alta performance constante. Uma alta né? performance constante, só que ao mesmo tempo também é uma luta entre os colaboradores. Sim, eu estou me destacando mais do que você. Quando você me pergunta de ganhos, né? O primeiro ganho que a gente tem é da gente olhar para esse colaborador, pensando em empresa, e dizer assim: olha, agora o seu lado emocional, ele também é bem visto e ele é bem-vindo ser falado dentro da empresa. Não precisa mais você amarrar os problemas no topo da rede e fazer aqui um personagem. Você pode ser, sim, esse colaborador que tem uma alta performance, que entrega metas, mas que em algum momento está adoecido, em algum momento está com um filho que está doente, né? Em algum momento está com a preocupação de uma conta que paga. E isso é tão natural da gente como ser humano que a gente não consegue fazer esse recorte do profissional para o pessoal. Por exemplo, eu não consigo tirar a Naírla, que é psicóloga, que é mãe, que é empreendedora, e dizer assim: hoje eu vou ser psicóloga. Eu estou com a minha filha adoecida. Né? Você não consegue ser só a Adriana, que é empresária, que é empreendedora, que é psicóloga, e esquecer a Adriana, que é esposa. Você é tudo. Né? E dar esse espaço também para os colaboradores das empresas, né? É dizer assim: olha, a tua performance me interessa, né? O teu produzir laboral me interessa. Mas se tu não estiver bem emocionalmente, o teu produzir laboral ele vai ficar comprometido. Então, o ganho é justamente esse olhar de acolhimento. É dizer assim: aqui tem um espaço. E a Adriana, acredite, por muitas vezes, a gente fazendo isso, né? Talvez é o único espaço que essa pessoa, enquanto pessoa, tem para falar de saúde mental. Eu digo isso com experiência de já ter passado, né, numa empresa que a pessoa diz para mim: mas eu adoro trabalhar. Mas não pelo trabalho, pelo espaço que ela tem ali de poder falar. Né? Porque é uma empresa que começou esse movimento antes, né, que teve esse olhar, começou esse movimento antes de dar um espaço, de dar ações, do momento de fala desse colaborador. Isso é o ganho para o colaborador. Qual é o ganho para a empresa? A gente vem falando
perdas, é de ônus, a Sim. gente vem falando de afastamento. Então, é eu entender se o meu colaborador está saudável, por mais que ele tenha problemas, que isso é natural, Faz parte da né, vida, do ser sim. humano, mas ele é aquela pessoa que ele vai conseguir dar conta do problema, ele vai conseguir contornar e ele vai conseguir estar ali. Porque ele sabe que aquele ambiente ele vai conseguir encontrar recursos naquele local para que ele possa, diante daquelas adversidades, ser ouvido, ser acolhido e ele poder desenvolver aquele espaço para que ele desenvolva as atividades sem ter uma repressão. Até mesmo um olhar de dizer assim: "Hoje eu não estou bem, estou com uma crise Sim, de ansiedade, alguma coisa me sim. afetou", e eu vou poder colocar um atestado em relação a isso sem ser criticado, sem ter um olhar de julgamento. É o que muitas vezes a gente vê. Quando chega para mim, pacientes, né, pessoas que estão com burnout, e muitas vezes não entendem o que é o burnout, porque o burnout, ele é o estopim, né. Pensando na pirâmide, ele não é a base, ele é o Não, topo, eu estou. né. A base Já foram queimados. exatamente. Então, quando ele vem, que ele também não está entendendo que está com burnout, né, ele está entendendo que ele diminuiu a potência de trabalho, que A ele tá a concentração. concentração, a memória, né, que no domingo à noite ele já está ansioso, mas eu estou ansioso porque amanhã eu vou trabalhar, mas nem o meu trabalho, Eu gosto tanto do que eu eu gosto do que eu faço, faço, né? né. E a gente gosta mesmo, e a gente pode adoecer Dentro daquele dentro ambiente. daquele ambiente e fazendo as coisas que a gente E Maíra, é tão interessante. E aí eu vou puxar um gancho para pegar esse aspecto aqui, que eu acho que cabe muito com o que nós estamos dialogando aqui. É o burnout, né, que também é um desdobramento desses fatores psicossociais que estão comprometidos. Nós estamos, assim, nos últimos 2 anos, vamos pegar esse corte, uhum. os 2 anos, vamos pegar até mesmo esse ano. Grandes profissionais, grandes pessoas, né, do nome artístico, que disseram: eu estou com esgotamento mental, eu estou com depressão, eu estou com ansiedade, eu estou, como se diz aqui no Ceará, eu só estou com uma coisa aqui que não tá legal, está coisado, né? Às vezes a gente chega Eu assim, adoro essa palavra. Eu tô com uma agonia. agonia, um desassossego, né? O que é essa Essa agonia, né? Esse agonia. E desassossego? aí nós vamos pegar grandes nomes artísticos, né, do cenário nacional. Vamos pegar Padre Fábio de Mello, vamos pegar o Whindersson Nunes, vamos pegar Tati Guel, vamos pegar O Wesley o Ed Safadão, Safadão, que né? precisou dar essa pausa na Na carreira, esse carreira. olhar, né, para esse cuidado. E aí, diante de todas as pessoas, aí, mas Ave Maria, isso é falta de Deus. E aí, o que, é que a gente diz, então, para o Padre de Mello, né? É falta de Deus, o Padre Fábio de Mello? Ah, uma pessoa que faz todos sorrirem, como o Whindersson Nunes. Aí vamos pegar fato das pessoas que estão no palco, dançando, que estão lindo, que ganham dinheiro. Então, é entender que eu acho que, por mais que eu ame aquela atividade, por mais que eu goste daquele fato, aqui existe uma pessoa. Então, assim, olhando para esse exemplo, sabe, Maíra, de tudo que com muita competência você está trazendo, nos faz uma reflexão de que antes de sermos a nomenclatura, o status, o cargo que eu ocupo, aqui é um indivíduo, aqui é uma pessoa. Antes de eu ser a Adriana psicóloga, eu sou a Adriana enquanto indivíduo. Então, quantos desses papéis eles se entrelaçam e têm trazido esse processo de adoecimento? E aí eu quero que, diante do que a gente está dialogando, na tua experiência, na tua prática clínica, nas consultorias, nas empresas que você tem dado por aí fazendo esse trabalho, como é que chega para ti essa fala? Como é que isso dialoga com a tua. Adriana, trazendo isso, vou trazer até uma questão a mais, que diz assim: isso é falta de trabalho. Minha gente, a pessoa já está no limite. Ela já excedeu o trabalho dela, ela já excedeu tudo, todo o potencial que ela poderia ter. Mas em algum momento a pessoa olha, isso é falta de trabalho. A pessoa está Sim, adoecida com o trabalho, mas a outra pessoa está sim, dizendo que é falta de entender esses limites, sabe? O risco psicossocial, ele também, eles podem ser camuflados. Eu vou trazer essa ideia. Por quê? Porque às vezes a gente está ali trabalhando, a gente gosta da nossa função, a gente gosta do que faz, mas como é que o risco psicossocial pode ser camuflado? Sabe aquele telefonezinho que ganha, olha lá, uhum. Corporativo, corporativo, sim.
né? E é um telefone ultra moderno, né? Pouquíssimos da empresa ganharam. Pouquíssimos da empresa ganhar. Você ganhou porque você é uma pessoa, né, de importância, você trabalha bem, você é quase um profissional modelo. Só que esse telefone, ele vai te cobrar um risco psicossocial de um e-mail que aparece no sábado à tarde, enquanto você está passeando com a família, ou não está fazendo nada. É um WhatsApp, só lembrando que na segunda-feira vai ter uma reunião, só que você está num domingo. Sabe aquela ideia de tomar café com calma? Ela se perde, porque vai ser a notificação do chefe, vai ter a notificação da reunião. Mas isso não pode acontecer? Pode. Tá entendendo que a gente tem limite. A gente pode receber o celular corporativo? Pode. Assim como outros bônus que a empresa tem. Isso é bacana, parabéns, empresa, isso é muito bom. Mas é entendendo que existe um limite. Você quer ver outro risco psicossocial bem camuflado? Você trouxe a ideia dos famosos, né? Estão no palco, estão brilhando, tem público, tem plateia. Mas será que dentro da função dele, ele tem uma coisa chamada liberdade? Né? Eu vou trazer uma coisa bem atual mesmo. Por esses dias, agora, vai acontecer o show da Lady Gaga, lá no Rio de Janeiro. Né? Trazendo a ideia de trabalho, todo mundo estava cobrando dela, quanto artista, que ela aparecesse na escada, que ela desse com a mão. Mas ela, enquanto pessoa, esse se resguardar, também não faz parte, né, do processo. Então, mas como é? O risco psicossocial da pessoa perder a liberdade de ser. Aí, de tomar uma água de coco, de conhecer um ambiente diferente. Isso também está relacionado a esse celular corporativo. Isso está relacionado, esse risco psicossocial bem camuflado, a estou lá no meu trabalho no supermercado, de ano ou na Páscoa, que são, né, meio movimentadas. Eu sou um operador de caixa, estou na fila grande, a fila está crescendo, precisando fazer minhas necessidades básicas. Tomar uma água, me espreguiçar, fazer uma. E vai ter um momento que eu estou ali guardando essa minha necessidade fisiológica que eu não vou mais aguentar, né? Então, essas falas do só mais um pouquinho, passa só mais um cliente, né? Eu comunicando para você, guarde a sua humanidade, quando terminar a fila você vai, né? Isso é um risco psicossocial camuflado. Existem outros, né, que são mais gritantes, como essa questão do assédio, e ele também pode ser um assédio velado. É aquela convenção daquele funcionário que ele foi convidado a participar e que ele trabalhou no sábado até meio-dia para que a apresentação ficasse pronta, ele levasse, e ele precisa viajar 3 horas da manhã de sábado para domingo, ou seja, 3 da manhã no domingo, ele tem que estar pegando o voo dele para ele poder estar no local onde vai acontecer. Ou seja, essa pessoa, ela não teve nenhum intervalo, nem o que seja, para desligar por algum tempo, encontrar alguém, se estar com a família, ou fazer o que ele, de repente, deseja fazer. E isso é colocado de uma maneira de que, se você está indo para esse ambiente, então, essa empresa ela começa agora a ter que observar esses comportamentos. E é interessante pensar, Maíra, porque muitos desses empresários, e nós estamos falando de uma sociedade que representamos aí por um contingente muito grande de empresários, né, em que são pessoas que vêm de uma geração de comportamentos e de habilidades de tocar os seus negócios, em que hoje antes era a empresa que demitia esse funcionário quando ele não estava adequado às normas da empresa, ao funcionamento da empresa. Hoje, essa geração de Z, e daqui a pouco essa geração milênio que está aqui, eles estão se demitindo. Então, eu fico imaginando como essas empresas, com esses gestores, e aí
Nós não estamos aqui, em hipótese nenhuma, para colocarmos esses gestores como vilões, muito pelo contrário, eles precisam também de muito amparo, de acolhimento, para começar a entender o aqui e agora, nessa nova configuração dessa contemporaneidade do mundo do trabalho, uma perspectiva de que agora são os funcionários, os colaboradores que dizem assim, olha, a sua empresa não atende aquilo que eu anseio. Faz sentido, mas como é que chega para ti essa fala? Faz sentido, eu vou dividir essa fala em duas. Perfeito. Eu vou pegar essa ideia do colaborador que foi convidado a estar numa convenção ou estar em um congresso, foi convidado pela empresa, ele foi... as suas despesas foram pagas pela empresa e tudo. Só que entende, ele não teve um recorte de ele dizer, eu sou colaborador, mas nesse momento eu sou indivíduo. Ele não teve esse tempo. Por quê? Porque ele trabalhou até sábado, meio-dia, né? Ele trabalhou até sábado, meio-dia, ele precisou ir para casa, ele fez a mala e ele já embarcou com na cabeça, ele está trabalhando. Ele não fez em nenhum momento um recorte, né? E é necessário, está na lei, esse recorte, tanto jornada de trabalho, um tempo de jornada trabalhada é um tempo de descanso, ele não fez, porque já está tudo tão, como a gente usa, né, dentro da psicologia, uma simbiose tão grande entre ele e o trabalho, e faz todo sentido. Só que repetir esse comportamento, né, por diversas vezes, esse comportamento torna adoecedor e cansativo. Então, hoje a gente entende que é preciso, sim, ter a pausa. É necessário eu entender o eu trabalho, o eu ser humano, e a junção desses dois eus, né? Um grande nós, eu profissional e eu pessoal. Trazendo essa ideia de gerações, que é muito bacana, isso dá um outro episódio. Eu penso que sim. E aí a gente já vai deixar vocês aqui já com a perspectiva que a Marília volta para falar um pouco mais sobre isso. Mas já deixando vocês assim com um spoiler do que isso também afeta as relações dentro do mundo do trabalho atualmente, dentro dos fatores psicossociais. Já são um spoiler. Sim. Falando de gerações, falando dessa poder de escolha, o que a gente trabalha muito isso, o poder de escolha, né? Por exemplo, eu estou em uma empresa e os valores e a missão da empresa já não faz sentido com o meu projeto de vida, com o meu objetivo, né? Com as minhas funções pessoais. Não faz sentido. Então, essa geração, ela se dá o direito de escolher não estar mais nesse ambiente. Essas gerações de mercado de trabalho, né? Da geração desses que fundaram a empresa, certo? E muitas vezes foram empresas familiares, né? Depois viraram essa palavra. Mas ele iniciou ali numa cultura, uma raiz familiar, certo? E ele entendeu que para gerir a empresa dele, ele precisa de uma mão de ferro, né? Para conter esse colaborador, né? Para o trabalho funcionar. E hoje a gente está vindo de evoluções de geração que diz assim, se a missão e o valor dessa empresa não condiz com o meu objetivo e propósito de vida, eu não quero estar aqui. Então, a gente começa a entender essa diferenciação de colaboradores. Não é mais só os benefícios que essa empresa tem, não é mais só o vale alimentação, não é mais só o plano de saúde, não é mais só o cheque no final do ano com a bolsinha. São outros aspectos que vai fazer esse colaborador, esse talento, como fala no meu corporativo, querer permanecer na empresa. E o que faz esse pessoal querer ficar? É justamente esse olhar humanizado da empresa para esse colaborador, para esse talento. Se a minha saúde mental, eu tenho tempo para exercer minha atividade, mas que eu também tenho tempo para fazer outras coisas que acontecem para além dessas 7 ou 8 horas de trabalho. E não só ter o tempo, sabe, Adriana? É ser validado. É assim, é ser validada a saúde mental, é ser validado o seu atestado de saúde que você precisa colocar. Eu tenho que sair no meu horário e não receber aquela fala. Nossa, mas você já está indo. Nossa, você nunca está disponível, você não pode ficar mais. Só mais uns 5 minutinhos, mas eu preciso sair às 17, porque às vezes o meu filho está num tempo integral e o horário máximo é até as 8 horas para eu pegar.
Então, assim, esses olhares, eles claro, né, a NR vai trazer isso pra gente, que é você olhar para esse colaborador, para esse talento, como uma pessoa que ela precisa ser os limites dela precisam ser respeitados, e você respeitando o limite dela, não, você não está comprometendo de forma alguma o talento, você não está A comprometendo entrega a dela. entrega, o trabalho, né? Você está simplesmente abrindo um leque de possibilidades, né? Até mesmo para essa pessoa ser mais criativa. O tempo de descanso do nosso cérebro, ele é necessário. Então, ninguém inventou, ele é necessário para que a gente venha, que a gente possa, né, ser mais criativo, possa entender o que a gente está fazendo. Então, a ANR é um convite também para essa empresa, né, para dizer assim: olha, a sua empresa ela também pode ser potencializada quando você dá credibilidade e valida a saúde mental desse seu colaborador. Você também vai crescer enquanto empresa quando você olha para esse colaborador como uma pessoa que ele precisa descansar e você precisa respeitar os. Gente, eu acredito que tanto eu como você temos um desejo. Eu acredito que o bate-papo que a gente teve com a Maíra foi assim um panorama de tudo aquilo que a NR1 hoje nos convida a olharmos enquanto ser. A própria Organização Mundial da Saúde já falava que nós somos um ser o quê? Integrado. Nós somos a parte biológica, a parte física, a parte emocional, e ele incluiu, inclusive, a parte espiritual, porque nós somos um ser de integração. Então, não adianta eu olhar para esse indivíduo só por um ponto e simplesmente qualificar ou descartar todas as outras partes. Então, a NR1, gente, essa norma regulamentadora, que é um desdobramento de outras normas, né? Que depois você pode pesquisar, mas nós vamos deixar um link aqui, que a NR17, a gente vai deixar aqui embaixo, já fazia esse convite anos atrás. Então, olhar para tudo isso hoje é olhar para nós enquanto ser. É dizermos assim, sociedade, mundo do trabalho, nós existimos para além do holerite. Olhar para além do benefício do salário que cai na conta, tá entendendo? Mas é olhar esse indivíduo. E quem me conhece, eu vou pedir licença poética para trazer uma música que eu acho que ilustra, que é do Titãs, que a gente não quer só comida, a gente quer diversão, a gente quer arte, a gente quer poder viver todos esses aspectos enquanto indivíduo, para além do arroz com feijão na mesa. Eu poder também sair para trabalhar e ter esse meu ir e vir de forma segura. Eu também pensar em saúde mental, e aí eu faço aqui uma eu vou dizer uma crítica, mas eu faço também um alerta, porque esse meu trabalhador, ele também está inserido dentro do contexto sociopolítico. Então, não vamos também colocar tudo na conta da empresa, né, Maíra? Perfeito. Tudo na conta do empresário, mas esse indivíduo, quando ele sai para trabalhar, muitas vezes ele está num ambiente, quando ele sai para trabalhar, um horário, às vezes, não tem uma segurança pública para ele pegar o ônibus dele e chegar para trabalhar com segurança. Então, seria um outro podcast, gente, mas eu precisava deixar vocês com essa reflexão, porque se eu olho para o meu indivíduo dentro do aspecto psicossocial e espiritual, eu também tenho que olhar para esse indivíduo, para esse trabalhador, dentro de um contexto sociopolítico e histórico que ele está inserido. Então, esse é o meu desejo, para que nós possamos olharmos para esses aspectos de uma maneira muito integrada, mas de uma forma também muito humana, muito participativa, né, Maíra? E eu quero só pontuar o que você já trouxe, é dizer assim, o trabalho ou as empresas, a minha função, ela não é algo terrível, né? Sim. Eu não vou adoecer porque eu trabalho. Não, Sim. nós somos um ser de construção, Sim. vai ter coisas na nossa história que potencializa esses adoecimentos, né? Mas que essa empresa tenha justamente o cuidado de olhar para esse colaborador, para esse talento, como esse ser histórico, certo? Porque também se a gente coloca tudo na cesta e na culpa do trabalho, a gente está dizendo o quê? Não trabalhe. Não trabalhe. Não trabalhe porque você vai estar, se você não trabalhando, você vai ficar bem. Não, e não é isso, né? Nós somos seres
profissão, nós somos seres que trabalhamos. Em movimento. Em movimento, a gente precisa, seja um trabalho mais artesanal, como da pessoa que construiu, né, que fez essa xícara, Sim. seja um trabalho mais intelectual, mas a gente precisa desse trabalho. O trabalho não é algo ruim, ele é um aspecto que fala sobre o nosso ser humano, tá bom? Eu quero te agradecer. Imagina. Né? Quero dizer que eu já vou deixar aqui, vou me convidar, professor, para falarmos também dessas mudanças geracionais. Já tá mais... Gente, eu penso que está mais do que convidado. Minha gente, esse é o nosso segundo podcast, né? Falando sobre a NR1, falando sobre todo esse mundo do trabalho, todas essas mudanças. Nosso objetivo é que a informação possa ter chegado a você de uma maneira leve, de uma maneira descontraída. Eita, menina, quase que não sai. De uma maneira leve, descontraída. Uma hora vai sair. Descontraída. Obrigada, Maíra. Então, para que o quê? Para que esse momento seja um momento em que você, que está aí, olhando para mim, olhando para a Maíra, e você faz, esse negócio faz sentido. É levar uma linguagem acessível a você, de uma maneira descontraída E desconstruída da nossa profissão. E desconstruída. Né? Porque a nossa profissão também precisa passar por uma ANR, né? De uma atualização, de sair daqueles profissionais mais sérios para ser esses profissionais que atrai, que acolhe também. A gente saiu quando a gente entra, né, vai lá no mundo corporativo, a gente saiu daquele profissional que só vai te avaliar ver se tu é apto para aquela ou não apto, né, para esse ser que acolhe também a tua cidade. Gente, eu vou te dizer uma coisa, eu vou precisar encerrar, porque, enfim, nós temos um tempo aqui. Mas eu já quero pedir um convite a vocês, fazer um convite com muito carinho. A gente segue a gente, curte, compartilha, fala, indica. Olha aqui, ó, vai no sininho, compartilha, manda. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Sabe por quê, gente? Porque tudo isso vai dar o quê? Visibilidade e vai fazer com que nós possamos impulsionar o nosso trabalho e levar para vários lugares. Então, olha aqui o sininho. Vai lá, curte,